Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Antes de começar esse podcast, gostaria de mandar um abraço para o trio Ternura, Júlia Gil, Karine Schweik e Daniela Medeiros, que sempre estão ligadas no podcast do Biologia Mais. Nesse podcast nós vamos falar sobre metabolismo, bioenergética, começando pela fermentação alcoólica e lática e pela respiração celular. Antes disso, temos que ter alguns conceitos em mente. Conceitos de redução e oxidação, que são conceitos da química, mas são muito usados na aula de hoje. Redução é quando uma molécula ganha elétrons, ou seja, ela se reduz porque os elétrons têm carga negativa. E ao reduzir, a molécula cresce, a molécula fica maior porque ela incorpora elétrons e hidrogênios também. Tá? Então, pense o seguinte, o gás carbônico, quando ele é reduzido, ele ganha elétrons, ganha hidrogênios e cresce. Então, ele se transforma em carboidrato. Tá? Então, nós falamos em redução do gás carbônico a carboidrato. Então, ele acaba ganhando, incorporando elétrons e hidrogênios e se tornando uma molécula maior. O termo oxidação é quando há uma perda de elétrons. Tá? Ela perde elétrons para outro elemento e se torna positivo. E a oxidação, geralmente, além da perda de elétrons, existe uma perda de hidrogênios, que saem, prótons, e ficam disponíveis no meio para serem capturados. E, normalmente, esta oxidação é sinônimo de quebra. Tá? Então, pensem da seguinte forma, redução é construção, é síntese, ok? Ganho de elétrons, ganho de hidrogênio, a molécula aumenta. Oxidação, perde elétrons, perde hidrogênio, a molécula diminui. Então, a glicose ela é oxidada até gás carbônico e água. O gás carbônico é reduzido até se tornar carboidrato. Nesses processos existem, como eu disse, processos de ganho e de perda de elétrons e hidrogênios. Então, nós temos o processo de hidrogenação, que é quando uma molécula ganha hidrogênios e elétrons, e desidrogenação, quando uma molécula perde hidrogênios e elétrons. Tá? Durante o processo de bioenergética, nós vamos falar muito sobre os aceptores intermediários de elétrons e hidrogênios, que seria o FAD e o NAD. O NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo e ele é derivado da vitamina B3, que é a niacina ou ácido nicotínico. Tá? E o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Ele é derivado da vitamina B2, que é a riboflavina. A importância dessas duas moléculas é receber elétrons, capturar hidrogênios e transportar até um destino final. Normalmente, esse destino final são as moléculas de oxigênio que se encontram lá na última etapa da respiração. Porém, quando esse oxigênio não estiver presente, o NAD e o FAD vão dar outros destinos para esses elétrons e hidrogênios. O que é importante saber é que eles não são os portadores, aceptores definitivos de elétrons e hidrogênios. Ok? A primeira etapa de qualquer via metabólica, seja respiração ou fermentação, chama-se glicólise. A glicólise é o evento comum para a fermentação e respiração. Não ocorre, não é necessário a presença do oxigênio para que a glicólise aconteça. A glicólise é a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de piruvato, que tem 3 carbonos. Então a glicose é C6H12O6 e o piruvato C3H4O3. Toda vez que existir uma quebra, uma oxidação, elétrons e hidrogênios são perdidos. Tá? Só que esses elétrons e hidrogênios são necessários para que haja produção de energia durante o metabolismo. Então, eles não podem ficar perdidos, soltos, porque é um desperdício energético. Então, toda vez que ocorrer quebra, oxidação, haverá perda de elétrons e hidrogênios e eu necessito chamar um aceptor intermediário, o FAD ou o NAD. Nesse começo, nós vamos chamar o NAD. Tá? O NAD está oxidado, positivo, e ele vai se reduzir ao incorporar o hidrogênio e o elétron. Tudo bem? Então, o resumo da glicólise seria: glicose, eu necessito de 2 ATPs para quebrar a glicose, porque a glicose é uma molécula estável. Então, antes de gerar, eu já gasto. Tá? Eu já fico devendo 2 ATPs. Mas de onde saiu esse ATP? O ATP está disponível na célula, como se ele tivesse ali uma molécula, tá, engatilhada, uma molécula de alta energia, disponível, flutuando no hialoplasma.
porque ela já foi produzida anteriormente por outros processos metabólicos. Então a célula não está no 0 ATP, ela tem um saldo de ATP disponível para suas reações, mas para que ela consiga produzir ATP nessa reação, ela precisa gastar. Então ela gasta primeiro, produz depois e repõe o que ela acabou gastando no começo. Então a glicose gasta 2 ATPs, é quebrada em 2 moléculas de piruvato, libera hidrogênios e elétrons que são capturados pelo NAD+, que se torna NADH. Tá? E nesse processo todo são produzidos 4 ATPs. Porém, o ganho líquido da glicólise ocorre 2 ATPs, porque eu tive que repor os que eu gastei lá no começo. Tá? A partir daí, nós vamos falar da fermentação lática. Por quê? Porque nesse caso, o papel que o NAD exerce, tá, de capturar os hidrogênios e levar até o oxigênio, nesse momento ele não vai ter oxigênio, porque quando na ausência do oxigênio não existe respiração, existe uma fermentação. Então vou falar da fermentação lática primeiro. A fermentação lática ela é realizada por bactérias específicas, bactérias do leite, chamadas lactobacillus, aqueles mesmos que tem no Yakult, né, nos leites fermentados, lactobacillus vivos. Né? As células musculares também fazem fermentação lática na ausência do oxigênio, quando o exercício é intenso, de explosão. Tá? Então, basicamente, o que ocorre? Ocorre uma glicólise, ou seja, a glicose é quebrada em piruvato, existe a produção de NADH. Só que esse NADH, que teria o destino de levar este hidrogênio e elétrons para o oxigênio lá na respiração, não tem oxigênio. Então ele é um aceptor intermediário, então ele necessita devolver esses elétrons para alguém. E ele devolve para o piruvato. Então quando o piruvato recebe esses elétrons e hidrogênios, lembrando que o piruvato é C3H4O3, ele recebe 2 elétrons e hidrogênios do NADH. E aí ele passa a ser C3H6O3. C3H6O3, que é a metade da molécula de glicose, é o ácido lático. É o ácido lático que vai ter as suas funções, tá? Um subproduto da fermentação lática, que produz 2 ATPs no saldo total, tá? Que vai acabar, no caso, acidificando o leite, promovendo o coágulo, né? a desnaturação da caseína, que a partir daí os derivados do leite serão produzidos. No caso da célula muscular, esse ácido lático ele pode promover a fadiga muscular, que é aquela sensação de travar, o exercício trava, né? E ele não consegue ser concluído. Tá? Depois do exercício, no caso do músculo, onde o ácido lático, o lactato está acumulado no músculo, tá? Quando nós realizamos o processo de recuperação, de hidratação, de alongamento, de oxigenação desse músculo, o lactato vai para a corrente sanguínea, ele é levado para o fígado, de onde ele pode ser convertido em glicose, ele pode ser reaproveitado. Por isso que é importante o repouso pós-exercício intenso. A hidratação, a recuperação, o alongamento, a alimentação é muito importante para que esse ácido lático seja retirado do músculo e seja reaproveitado. Lembrando que no fígado nós temos algumas conversões de carboidratos importantes. Quando nós temos glicose para ser estocada, ela se transforma em glicogênio, num processo esse chamado de glicogênese, formação do glicogênio. Quando nós temos um jejum de mais de 3 horas, nós precisamos de glicose na corrente sanguínea, o glicogênio é acionado, ou seja, ele é quebrado. Então nós temos uma glicogenólise, tá? Lise do glicogênio formando glicose que vai para a corrente sanguínea. Agora, quando nós não temos mais glicogênio disponível e nós precisamos de energia, precisamos de glicose, ocorre a gliconeogênese, que é a nova formação de glicose que pode acontecer a partir do lactato, pode acontecer a partir de lipídios e pode acontecer a partir de proteínas também. E a partir daí a glicose é utilizada na respiração celular, tá? A fermentação alcoólica, ela é muito semelhante no início, ela é realizada não por lactobacilos, mas sim por fungos, leveduras, que são fungos unicelulares, e a espécie mais comum chama-se Saccharomyces cerevisiae, tá? Que ela é utilizada na produção de combustíveis e nas cervejas. Então a glicose é quebrada em ácido pirúvico, gastando 2 ATPs, tá? Libera hidrogênios e elétrons, são capturados pelo NAD, tá?
O NAD não vai encontrar o oxigênio no final do processo, porque é uma fermentação, e ele volta para devolver os elétrons para o piruvato. Só que nesse meio tempo, o piruvato sofreu um processo de descarboxilação, ou seja, ele perdeu o gás carbônico. E ao perder gás carbônico, o piruvato se transforma numa molécula chamada acetaldeído. E esse acetaldeído recebe os elétrons e os hidrogênios do NADH, formando o etanol. Tá? Então, o que é importante lembrar sobre isso na parte metabólica? Na respiração celular aeróbica, o aceptor final dos elétrons, aqueles que vão guardar os elétrons no final da história, é o oxigênio. Na fermentação lática, o aceptor final dos elétrons é o piruvato, se transformando em ácido lático. E na fermentação alcoólica, o aceptor final dos elétrons do NADH, né, é o acetaldeído, se transformando em etanol. A diferença principal entre fermentação lática e alcoólica é que existe a liberação de CO2 na fermentação alcoólica, coisa que não existe na fermentação lática. Tá? Então, se nós tivermos que comparar as duas equações, quem libera CO2 é a fermentação alcoólica, quem não libera CO2 é a fermentação lática. Tá? A partir desse processo de fermentação lática, é possível também fazer a fermentação acética. Se esse etanol for exposto ao oxigênio e for exposto a Acetobacter, que é uma bactéria produtora de ácido acético, o etanol vai ser oxidado e vai ser desidratado. E ao fazer essa acréscimo de oxigênio, essa desidratação, o etanol ele se transforma em ácido acético. E isso vai avinagrar o vinho, por exemplo, que vai estragar. Tá? E os processos controlados industriais de produção de vinagre, eles se baseiam na hidratação, na descarboxilação e na da oxidação do ácido lático. Tá? Mas no processo de azedar o vinho, isso é caseiro, isso é acidental, não dá para fazer vinagre dessa forma, tá bom? Então, resumindo aqui, na fermentação lática, a glicose é quebrada pelos lactobacilos, transforma o piruvato em ácido lático. Isso é importante na indústria para a fabricação de queijos, iogurtes, coalhada, molho de soja e para células musculares para a produção de energia quando necessário. Tá? Já a glicose, quando em contato com Saccharomyces, que é a levedura, a glicose é transformada em piruvato, o piruvato é descarboxilado, que vira acetaldeído, o acetaldeído recebe os hidrogênios do NADH e se transforma em etanol. Então é importante para a produção de bebidas alcoólicas, combustíveis e na panificação. O álcool é importante, né, no combustível de bebidas alcoólicas, e o gás carbônico liberado desse processo é o que vai promover o crescimento da massa do pão. Tudo bem? Bom, gente, então esse podcast eu vou encerrar por aqui, tá? Para não ficar tão extenso. Fizemos a revisão sobre a bioquímica, o iniciozinho ali da bioenergética e sobre as fermentações lática e acética, tá? No próximo podcast eu vou falar exclusivamente sobre a respiração celular, ok? Um abraço e até o próximo.